E o que é a regeneração? A regeneração é assim, o meu corpo tem... A gente produz, então, como eu falei, proteínas inflamatórias, e a gente produz proteínas que não são tão bem estruturadas, porque o nosso maquinário também, ao longo do nosso processo de envelhecimento, já vou falar daqui a pouco sobre o telômero, esse maquinário ele vai ficando com dificuldade. Ele vai tendo menor habilidade em fazer a leitura do DNA, tá ligado? Então, toda vez que uma célula ela se divide, ela se divide em dois, essa informação que vai dar origem a uma outra célula, ela vai perdendo ao longo do tempo, pelas múltiplas divisões, ela vai perdendo a qualidade. Essa é uma outra teoria do envelhecimento. Então, quando eu tenho a divisão de uma célula e as nossas células estão constantemente se dividindo, a gente literalmente está todos os dias morrendo e renascendo. Por quê? Porque as células elas têm prazo de vida, elas têm prazo de validade, então o nosso organismo é um organismo muito, muito inteligente. Então as células elas vão morrendo e vão renascendo e vão se multiplicando e vão se dividindo, e aí nessa divisão, toda vez que uma célula se divide, ela, vamos dizer assim, o material genético e a leitura que é feita desse material genético depende dessas estruturas chamadas de telômeros, tá ligado? E dependendo dos telômeros, que eu já vou explicar, e da maior presença da telomerase e tal, etc., eu vou ter uma perda de qualidade na leitura do DNA nessa divisão. Então, ao longo da replicação e da divisão das minhas células, essa leitura vai diminuindo a sua qualidade e as células subsequentes elas vão ficando mais problemáticas, tá ligado? Então, é importante que nessa divisão eu consiga preservar o material genético que deu origem a essa outra célula. E quem faz isso, basicamente a preservação disso, são os telômeros. Mas deixa eu só novamente fazer uma outra analogia. Uma célula se dividindo é mais ou menos como quem trabalha com reprografia, é mais ou menos como se eu pegasse uma folha original e fizesse uma cópia dessa folha, certo? Daí eu tenho uma outra cópia, eu tenho uma outra folha idêntica a essa, certo? Mas agora eu pego essa folha aqui, que foi a original, deixo de lado e faço uma cópia dessa folha aqui. Então, essa folha aqui agora serviu de base, certo? Então, eu vou ter uma outra folha que é uma cópia dessa. E essa agora aqui é a folha que deu base, certo? Essa outra folha aqui, ela é igual a essa, tá ligado? Mas, à medida que eu vou fazendo esse processo de cópia, da 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 cópia, cada vez mais a cópia que vai surgir, que é a cópia da cópia, ela tem um pouquinho menos de qualidade, tá ligado? E nem se compara àquela primeira folha original que deu base a essa sequência de cópias. É basicamente isso que, segundo, então, alguns cientistas, vai dar origem ao envelhecimento. Porque o envelhecimento nada mais seria do que a cópia da cópia da cópia da cópia, ela vai perdendo a qualidade, ela vai perdendo as suas informações básicas. E tem uma cientista, deixa eu pegar minha cola aqui, que se chama Elizabeth Blackburn, da Universidade de São Francisco, que junto com a Carol Greider e com Jack Wistach, da Harvard Medical School, eles receberam o prêmio Nobel por identificar justamente esse mecanismo que seria essa reprografia lá, tá ligado? Essa reprografia do nosso DNA. E como é que ocorre essa replicação do nosso DNA quando as células elas vão se dividir? Então, eu tenho aqui uma única célula, certo? Uma célula única. Essa célula ela vai se dividir para dar origem a uma outra célula, certo? Nessa divisão, quando ela vai se dividir, o material genético que está aqui dentro, ele vai se estruturar em 23 pares cromossômicos. Então, esses 23 pares cromossômicos, como é um par, certo? É 2. Então, 2 vezes 23, eu tenho 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos, eles vão se posicionar na área central, meridional da célula, tá ligado? E no momento da divisão celular, esses cromossomos, esses 23 pares, eles vão ser divididos e metade desse cromossomo, né, um lado desse cromossomo vai para uma extremidade dessa célula e o outro lado vai para outra extremidade da célula. Ou seja, esse material genético aqui que foi replicado em 23 pares cromossômicos, dando origem a 46 cromossomos
né, que são idênticos, esses vai 23 para um lado e 23 para o outro. Então, esses 23 aqui são iguais a esses 23 aqui. E eu tenho, assim, a preservação desse material genético, que era um só, e se dividiu em dois. Dá basicamente para entender, né? Material genético, que era um só, se dividiu em dois, e a célula utiliza todo esse mecanismo para preservar a informação, para que aquela célula seja igual àquela outra que está surgindo. Agora vem a manha da beganha. Presta atenção. Quando esse DNA, que se transformou em cromossomo, que formou 23 pares de cromossomo, vai ser dividido para preservar o cromossomozinho, tá ligado? 23 para um lado e 23 para o outro. Esse cromossomozinho ele vai ter duas capinhas que vão proteger o cromossomo. Então, a terminação do cromossomo, assim, vamos dizer assim, que vão, como se fosse uma capa. Então, eu coloquei uma capinha na parte de baixo, coloquei uma capinha na parte de cima, e daí, né, esse cromossomo ele vai ser tracionado até a extremidade da célula. Esse material, essa capinha, é o que, então, esses cientistas identificaram como sendo telômero. Esse telômero, ele faz a preservação, ele faz o fechamento desse filamento de DNA, tá ligado? Para que nada se perca, para que nenhuma informação se perca e que na migração desse cromossomo do centro, da área meridional da célula, para as extremidades, não se perca nenhuma informaçãozinha. Então tá ali encapsuladozinho, tá bacana, bom, pá. Então o cromossomo ele vai migrando para a extremidade da célula, ele é preservado e a informação ela fica fidedigna nas duas células. Entretanto, com o nosso envelhecimento e com as circunstâncias ambientais, esse telômero ele vai perdendo a capacidade, ele vai perdendo o seu tamanho, na verdade. E como ele vai perdendo o seu tamanho, ele já não consegue revestir de uma forma tão eficiente o cromossomo. E daí ocorre essa perda de material, de informação, fazendo com que essa outra célula ela não tenha a mesma qualidade que essa célula original. E o que está dentro do telômero que preserva o seu tamanho? Aí vem uma outra coisa chamada de telomerase. A telomerase ela é uma enzima. E ela é a presença da telomerase que garante o tamanho do telômero, que por sua vez vai proteger o cromossomo, certo? E daí entra a parada é a seguinte: quanto menos telomerase, mais frágil a capa, mais frágil o cromossomo, mais comprometida fica a informação genética. Tá, Pedro, mas por que está dizendo tudo isso? Porque a telomerase, que é essa enzima, ela também é afetada pelo ambiente.